Antes da vinda do Instituto, Uberaba, como todo o Brasil, houve um problema muito interessante. Nas primeiras décadas do século, o Brasil era dirigido para atender os interesses dos grandes plantadores de café. Então, eu sempre falo que o Brasil era um fazendão. É por isso que houve aquelas revoltas da jovem oficialidade brasileira, os tenentes, né, que revoltaram o Forte Copacabana, a coluna Prestes. Naquela época o Prestes saiu lá do Rio Grande do Sul e percorreu o Brasil inteiro, e eles não eram esquerdistas, o Prestes, ninguém, era o Juarez Távora, estava com ele, tudo, que era o subcomandante. Eram jovens que, como eles dizem, sabiam o que não queriam, não sabiam o que queriam, porque eles não tinham formação, mas sabiam que não queria aquilo. Então o Brasil era muito precário. Aqui, se você for ver a história de Uberaba, era um negócio deprimente, a década de 20 e 30, embora isso não deixou de ter algum progresso setorial. Por exemplo, na questão de saúde, nós tínhamos aqui um problema muito grande com leprosos. Hoje nem existe isso mais, mas aqui era terrível esse problema em Uberaba, de pessoas leprosos atender no comércio, e aquilo não pode, né? E pessoas que eram levadas para um hospital lá no interior de Minas, até tentar suicídio para não ir, eram presos, pegos a laço mesmo para ser levados. Então era um problema, e eles andavam pela rua e tal. Então, e eram muitos, por causa da pobreza, falta de higiene, alimentação, etc. Então você vê como é que a vida era precária, ainda na década de 30. O que aconteceu? O Brasil, como era mal dirigido, e era um país que ficou até 1930 totalmente para atender aos interesses dos cafeicultores, não progrediu. Então houve um movimento de 1930 que foi um golpe. O Getúlio Vargas, a eleição era sempre 1º de março, o Getúlio perdeu, e depois eles tomaram o poder em outubro à força, né? Mas não era o Getúlio foi o líder que eles colocaram lá, como poderia ter sido o Antônio Carlos, o presidente de Minas. Quem fez o movimento em 1930 foram os empreendedores urbanos, a indústria, os industriais e os grandes comerciantes, porque não aguentavam também mais o Brasil ser dirigido só para atender aos interesses da indústria cafeeira. E com a crise de 29, uma crise terrível da Bolsa dos Estados Unidos, afetou todo mundo, o mundo inteiro. Aqui no Brasil também sofreu muito. Isso facilitou vamos dizer assim, agravou os problemas e deu mais motivo para esse golpe. Bom, aí a partir daí, os empreendedores urbanos tomaram o poder e o Brasil passou a ser o país que mais cresceu no mundo, até pelo menos 1965, 70. Agora já está em 93º. Caiu muito. Mas foi um progresso contínuo. Mas a herança era muito pesada. Quer dizer que em 1930, começo de 40, ainda nós não tínhamos ainda o resultado disso em todos os setores. Uma precariedade absurda, né? Que a gente falou, gente, o Uberaba era assim. Não, se você vê as fotos das ruas, dos córregos, você espanta como é que... Aqui tudo era matagal, era misturado com casa, e tudo muito precário, tudo muito difícil, né? Aliás, esse problema do município ficou difícil até mais ou menos em 1966. Aí no regime militar eles conseguiram, houve uma luta muito grande municipalista porque as prefeituras não sobravam quase nada para as prefeituras de imposto, então eles não tinham dinheiro. Então com essa reforma aí a coisa mudou, mas até então as prefeituras não tinham recursos, e então o Uberaba era uma coisa assim muito precária. Nós tivemos um governo provisório de 1930 a 34, que era o Getúlio, e de 34 a 37 já tinha uma Constituição, e ele foi
também empossado presidente, e em 1937 ele deu um autogolpe, ele mesmo deu um golpe, porque havia um perigo dos barões do café tomarem o poder, porque ia haver eleição, e o candidato da situação era o Zé Mérito de Almeida, um escritor até do Nordeste, da Paraíba, e que era o ministro do Transporte, mas a candidatura dele não dava. E quem ia ganhar era Armando Salles de Oliveira, que era de São Paulo. Aí o Getúlio chamou os generais lá, os ministros da guerra, e mostrou isso, e eles deram o golpe. E não teve eleição. Senão eles iam retomar o poder, o Brasil ia ter outro atraso tremendo. E foi até 45 quando foi destituído. Bom, mas nesse meio tempo teve essa ditadura. Ditadura de qualquer sentido, mesmo uma ditadura mais progressista, com esse intuito, com esse objetivo, foi uma ditadura, né? Perseguiu, houve tortura, foi lamentável. E eles ainda viam o ambiente na década de 30, era um ambiente meio racista e fascista, né? Aqui no Brasil mesmo, Dom Helder Câmara, aqui nós tivemos um partido integralista que era um arremedo do partido fascista e nazista. Não sei se você já ouviu falar do Plínio Salgado. Eles tinham, igual lá o Hitler, eles tinham aquela coisa, eles aqui tinham também, eles falavam Naue, essas coisas assim. Assim, os imigrantes italianos, aqui no Uberaba mesmo, nós temos uma fotografia fantástica dessa época, todos vestidos de camisa preta, fascista, como também os imigrantes alemães no sul, eram todos muito influenciados pela Alemanha e muito empolgados, porque na época ninguém sabia o que significava profundamente aquilo. Nós tivemos até aqui um advogado que escreveu um livro que teve muita repercussão, chamado Ação Nacional, José Mendonça, que ele cita lá em 2 capítulos o Hitler, ele chama o Senhor Hitler, quer dizer, o Senhor Hitler, tal. Então é impressionante como isso era considerado assim uma coisa normal. E o Getúlio, o Estado Novo dele, tinha essa conotação também, tanto que ele ficou muito na dúvida se ia ficar do lado da Alemanha ou do lado dos países ocidentais. E foi forçado, inclusive a UNE surgiu nessa época para forçar o Brasil a tomar uma posição a favor das nações democráticas. E inclusive os alemães contribuíram por isso negativamente, porque eles começaram a torpedear navios brasileiros. E vários foram afundados. Aí não teve jeito, aí teve que declarar a guerra, e os Estados Unidos pressionando também. E o Getúlio, nessa época, para entrar na guerra, ele fez uma negociação com os Estados Unidos. Não é para entrar na guerra, era para ceder uma base em Natal, para os Estados Unidos atacarem o norte da África, que a Alemanha já tinha tomado, de implantar a indústria siderúrgica nacional. E ele conseguiu, porque isso aí os Estados Unidos não davam, porque os Estados Unidos queriam fabricar as coisas e vender. Então nós queríamos uma fábrica de fábrica, que foi Volta Redonda, que existe até hoje. Foi um negócio fantástico para o progresso do Brasil. Então isso foi negociado e o Getúlio conseguiu isso. Bom, né, então o Instituto do Cegos ele foi fundado justamente na época pior da guerra, quando estava no auge, né, em 42, que a vida não parou, né? O Brasil sofrendo com escassez de alimentos, de gasolina, porque a importação ficou toda prejudicada, principalmente farinha de trigo, por exemplo, o pão, gasolina e papel para a imprensa. Nós tínhamos aqui, por coincidência, mais ou menos nessa época, 42 por aí, foi fundada uma revista muito importante aqui em Uberaba, e essa revista deixou de circular há algum tempo, 2 ou 3 anos, por falta de papel, porque tudo era importado. O Brasil era um fazendão mesmo, tudo era importado. Nós não tínhamos nada, assim, só tínhamos, o que nós tínhamos de indústria, na realidade, e em Uberaba também teve indústria desde o começo do século, era a indústria alimentícia dos italianos e de bebidas. Aqui nós tivemos cerveja, Guaraná, dos Pousa, tivemos fábrica de macarrão, essas coisas de alimentação, coisas mais simples. Macarrão você faz até em casa. Então, tudo era essas coisas. Agora, as coisas fundamentais, tudo era importado, né?
Que o Brasil, é como eu estou te falando, ele foi mantido assim. Esse pessoal que dominou, porque eles não percebiam que isso vem desde da época do Império, desde a época do governo do Dom Pedro II, que quando dominava a indústria açucareira, ela era contra também a indústria, tanto que quebraram até o Visconde de Mauá, um gênio, né, comercial e industrial, porque eles achavam que a vocação do Brasil era agrária. O Brasil era destinado a só produzir alimentos e de exportar grão e importar os produtos prontos e acabados. Então, isso aí tudo também influenciou a própria capacidade de pensar do brasileiro, porque quem importa produto pronto, importa a ideia também, e não é matriz do pensamento, é colonizado. Então, até hoje, nós sofremos com isso, não é só nós, a América Latina toda. Nós ainda temos uma mentalidade subalterna, intelectual, subcolonizada, que fica tirando o chapéu para a Europa, para os Estados Unidos e tal. Então, tudo que é feito lá, é claro que lá coisas extraordinárias que tem que ser, mas tem que ser visto assim, de igual para igual. Nós hoje não podemos aceitar essa subalternidade intelectual e tal. Nós temos que realmente, nós somos iguais. Nós temos capacidade aqui para fazer igual e até melhor. Poucos países do mundo têm um João Guimarães Rosa e um Machado de Assis. Então, e por aí você vê. Então, e outros, né? Mas, então, o ambiente na época, por causa de toda essa herança que veio desde quando o Prudente Moraes ocupou o poder, em 1894, o Brasil foi dominado pelos fazendeiros de café. E então essa herança que foi destravada em 1930 ainda não tinha dado tempo de progredir. Mas mesmo assim você vê que um grupo, né, fundou o Instituto. Isso é de uma importância que poucas pessoas têm condição de avaliar uma fundação de um instituto desse aqui em Uberaba nesse contexto que eu estou te falando, um contexto de muita precariedade ainda, mas eles fundaram. E fundaram com garra, né, com vontade, tanto que existe até hoje aí. E se não fosse, é só a gente pensar, se não existisse o Instituto, como os cegos aqui de Uberaba e da região teriam condição de assistência, teriam que ficar no âmbito familiar, sei. Quer dizer, é uma coisa assim fantástica que a sociedade viu aquilo, mas não é que não dá importância, é que não tem ao alcance para ver a importância que tem um instituto desse. E fundado numa época dessa, uma época de tudo negativo, né?